você for capaz de calar o teu diálogo interno de vítima, você não é vítima de nada nem de ninguém, a não ser de você mesmo. Mágoa, raiva, rancor, ressentimento, indiferença está adoecendo o teu coração. O caráter que está sendo destruído é o seu. Até porque a palavra de Deus é muito clara, você só vai ser perdoado se você aprender a perdoar. É uma decisão. Vamos fazer um exercício, mulheres, que estão aí falando das bebidas do marido, da grosseria do marido, da inveja do marido, né? Imagina se seu marido pegasse as coisas dele e fosse embora hoje, às 8 horas da noite da tua casa, para nunca mais voltar. Como ia ser a sua vida? Como ia ser os teus filhos? Como ia ser o teu domingo? Como ia ser as tuas noites? Como vai ser a tua vida emocional? Como vai ser a tua vida financeira? Como vai ser a tua vida espiritual? Como vão ser os sentimentos dos teus filhos? Então, na hora que você faz um exercício de perdas e ganhos, eu te ajudo a calar as tuas narrativas e parar de responsabilizar os outros e o marido. Olha com misericórdia e amor, porque se eu sentasse com teu marido agora, se eu chamasse ele para tomar um café da manhã comigo aqui, e eu digo, amigo, abre teu coração, o que é que na tua esposa te entristece? Acredite, ele ia ter uma lista igual ou maior do que a sua. Então nós somos pessoas na jornada para nos tornarmos as mulheres que Deus nos fez para ser e aprendermos a olhar com misericórdia e amor para o outro, que Deus permitiu que fossem nossos cônjuges. Lembrando que eles também são ferramentas de Deus para que nós sejamos melhores e amemos mais o próximo. Ok? Fechado? E aí, mais uma pergunta sobre casamento aqui. E me chamou muita atenção essa pergunta, porque ela não falou de falta de perdão, ela falou de raiva. E por incrível que pareça, a raiva, ela é muito mais comum. Muito mais comum em mulheres do que nós imaginamos. Existe muito mais mulheres raivosas do que os homens. Existe muito mais mulheres raivosas do que os homens, tá? Então ela diz assim, Camila, como é que eu venço a raiva, a ira, a impaciência, o rancor? Porque eu vivi relacionamentos abusivos, eu tive um filho com essa pessoa, nós nos separamos, mas eu tenho tanta raiva dele. Minha amiga, como eu venço? Decidindo. Aqui, uma das pessoas na pergunta disse assim, Camila, você me mandou orar por 40 dias e abençoar, de verdade, abençoar a vida de quem me machucou. E eu fui completamente liberta. Uma pessoa mandou aqui para mim. Então, eu vou te dar essa ferramenta. Primeiro, entenda que a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a indiferença, a falta de amor, tudo isso é doentio e não tá fazendo mal àquela pessoa que te machucou, àquela pessoa que te traiu, não tá fazendo mal àquele outro que não é o teu inimigo, tá? Tá fazendo mágoa, raiva, rancor, ressentimento, indiferença, tá adoecendo o teu coração. O caráter que está sendo destruído é o seu. A família que está sendo destruída é a sua. Os filhos que vão ser machucados e destruídos ao resto da vida é os seus, tá? Então não é sobre o outro. E você, se você for capaz de calar o teu diálogo interno de vítima, você não é vítima de nada nem de ninguém, a não ser de você mesmo. E você precisa salvar o seu coração antes que você tenha um câncer. E a minha amiga que está com câncer, sonde o seu coração, porque a mágoa, o rancor, o ressentimento, a vitimização, a indiferença, o desamor adoece o corpo, além de adoecer a alma. Então, minha amiga, você vai ter que decidir. Simples assim. E como é que eu perdoo? 70 vezes 7. Eu tenho um exercício de perdão dentro dos livros do Novos Frutos, tem exercício de perdão, tem muitas aulas de perdão aqui na mentoria. Vai lá e faz. Tem muitas aulas de perdão. O método CIS trabalha perdão os 3 dias seguidos. Você vai ter que decidir. E por hoje, você vai a partir de hoje, 40 dias, aonde você vai abrir audivelmente a tua boca e abençoar e declarar, eu quero ver essa pessoa feliz, eu quero ver ela saudável, eu quero ver ela rica. E você ora e diz assim, eu abençoo, Senhor, para que tudo que ela faça seja bem sucedido. Para que onde ela coloque a planta dos pés delas, ela seja abençoada. Para que o coração dela seja sarado. Para que tudo que ela faça seja, guardado pelo Senhor. Para que ela tenha saúde. Você vai ter que decidir. É uma decisão. Não existe comprimido que você vai na esquina, toma e ele vai limpar o teu coração. Só perdoa quem é humilde. E só é humilde quem decide
se humilhar e você orar porque te machucou, te abusou, te violentou, te traiu, te enganou, você não só orar, mas você abençoar, é o maior ato de auto-humilhação e de rendição. E o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida e curar o teu coração e te fazer feliz, bonita, saudável, cheia de graça, próspera em tudo que você fizer e abençoada. É uma decisão. Aqui tem uma pessoa dizendo, orei por 40 dias e fui curada. Então você vai ter que orar por 40 dias, abençoar e dizer, Espírito Santo, entra agora na vida dela, eu quero ver ela feliz. Eu vou aplaudir o sucesso dela na hora que você for capaz de aplaudir. Literalmente, fecha os olhos e aplaude. Aplaude ela sendo promovida, aplaude ela ganhando, aplaude uma casa nova para ela. Aplaude, 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 aplaude. E esse ato de auto-humilhação libera perdão, você vai se tornar uma mulher gigante. Então, só porque você é inteligente, minha amiga, você vai decidir obedecer a Deus. Até porque, agora eu vou colocar temor no teu coração, até porque a palavra de Deus é muito clara. Você só vai ser perdoado se você aprender a perdoar. Você só é justificada por Deus, perdoada por Deus sobre teus pecados, que eu não sei você, mas eu preciso, tá? Eu preciso muito do perdão do Senhor. E nós só somos perdoadas, justificadas, quando nós decidimos perdoar primeiro. Então, né, não tem outro caminho. I'm sorry. E a última pergunta de casamento, tá? Que alguém falou aqui sobre não ser casada no papel. Eu vou usar o testemunho da minha irmã, tá? A minha irmã, ela, há 26 anos atrás, no ano que eu casei, ela também casou. Ela casou grávida, namorou pouquíssimos meses, casou grávida, e o meu pai e a minha mãe disseram, você não precisa casar. Essa criança já é amada por nós, já nós vamos fazer por tudo, mas você não precisa casar. Mas ela quis casar e ela casou. E foi um casamento que durou aproximadamente 3 anos e meio, muito infeliz. Ela foi muito infeliz. Ela viveu tudo que uma mulher não merece viver dentro de um casamento, e eu não vou dar detalhes, porque esse é o testemunho dela. Mas o casamento acabou, e ela ficou muitos anos sozinha, até conhecer o meu cunhado, né? Meu amado cunhado, que eu amo muito. Ele já tem 10 anos de casados. Só que quando ela foi casar com meu cunhado, o processo de divórcio dela, legal, ainda estava cheio de detalhezinhos para ser resolvido. E o meu cunhado tinha sido sócio, fiador de uma empresa familiar e que tinha alguns problemas no nome dele. Então eles resolveram receber uma bênção pastoral, mas eles não casaram no papel. O pastor jurava que eles tinham casado no papel, mas eles não tinham casado na lei dos homens, tá? E há 10, 15 dias atrás, a minha irmã, num discernimento espiritual, eles começaram uma jornada linda uma jornada linda de buscar a Deus, de estar debaixo do princípio de Deus. Eles foram estudar aquilo que Deus fala sobre o casamento, que Deus fala sobre família. Eles foram estudar sobre legalidade espiritual, sobre brecha espiritual. E o meu cunhado recebeu uma nova chance de vida. Ele teve um AVC hemorrágico em novembro. E depois que ele voltou desse AVC hemorrágico, ele se posicionou para ouvir mais o céu. E eles decidiram, olha isso aqui, e eles decidiram fechar todas as brechas, porque eles entenderam, escuta, e aí eu vou chegar com muito amor, eu não sei o quanto você crê nisso, mas existe um espírito de bastardia, que é demoníaco. E o que é espírito de bastardia? É quando os filhos são gerados fora do casamento. E a palavra de Deus é muito clara. Existe a lei dos homens e a lei de Deus, e Deus nos manda respeitar a lei dos homens e a lei de Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Jesus coloca debaixo de mim, de você, sobre mim e você, nós estamos debaixo de uma lei dos homens e uma lei de Deus. Nós precisamos respeitar a autoridade da terra e a autoridade do céu. E quando eu não sou casada nem na lei dos homens, nem na lei de Deus, os meus filhos, diante ou dos homens ou diante de Deus, eles estão debaixo do espírito de bastardia. Então, minha amiga, age e fecha as brechas. Age e fecha as brechas. O que eu acho sobre a união estável? Se é união estável, se você quer estar vivendo com a pessoa, estar na mesma casa com a pessoa, vivendo debaixo do mesmo teto, dividindo cama, dividindo sexo, dividindo mesa, e alguns dividindo filho, por que você não casa? O que é que te impede
de estar debaixo da bênção de Deus e da lei dos homens. Então é isso. É isso. Espírito de bastardia é uma potestade que existe no meio. Meu noivo tem filho, isso impacta em nosso casamento? Amiga, eu teria que ir para um outro caminho, tá? E aí, quando eu for falar disso, abre uma grande janela. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você amar essa criança, não competir com ela sempre vai ser prioridade na vida dele. Tem que ser, senão ele está debaixo de pecado. Se você amar essa criança, se você não competir com ela, se você não quiser tirar o pai dela, se você não quiser se você não quiser, se você não falar mal da mãe dela, se você for alguém que conecta em amor, em verdade, se você tiver capacidade emocional de tratar essa criança com honra, respeito, proteger a alma dela, o espírito dela, a mente dela, vocês serão felizes. Mas se você olha para isso como uma ameaça, nem entra, tá, nesse casamento e se cura. E quando você tiver um filho, você nunca vai botar o seu filho para competir com esse marido.